Boa noite, alunas. Hoje a gente vai ter uma explicação sobre o material que eu enviei para vocês de odontologia em tempo de Covid. Então, uma introdução, as pandemias podem ser definidas como epidemias de doenças de caráter infeccioso que se espalham por vários países durante o mesmo período de tempo, que é o que a gente está passando no momento, infelizmente. Então, em dezembro de 2019, um surto de pneumonia começou na China e se espalhou por várias regiões geográficas do Brasil, que foi o conhecido Covid-19. O coronavírus, né, o vírus do tipo SARS-CoV, que pertence à mesma família do SARS-CoV-2, ou seja, já é um vírus conhecido, SARS-CoV-2. Infelizmente, o Covid-19 veio com muito mais agressividade, né? Ele é formado por uma película de gordura. Então, por isso se fala tanto em usar água e sabão, em lavagem das mãos, né? Em manter o distanciamento. Por quê? Se a gente lava a mão, como ele tem uma película de gordura, a gente vai conseguir estourar esse vírus e matá-lo. Então, assim, antes de álcool em gel, lembra sempre, água e sabão é a melhor opção. Álcool em gel, quando a gente estiver do ônibus, né? Tá em algum lugar que não dá para lavar com água e sabão a mão, a gente vai estar utilizando o álcool em gel. Mas o mais eficiente que álcool em gel é a lavagem da mão. Lembra, eu sempre falava para vocês, lavagem da mão correta antes do atendimento, após o atendimento. Agora, mais do que nunca, essa lavagem das mãos tem que estar presente e de forma correta, né? Lembrando todos os passos a passo. Então, algumas características clínicas dessa doença para a gente poder começar a entender como ela funciona, né? Alguns casos leves, vai ser como se fosse uma gripe, todos os sintomas de gripe, uma febre, tosse, cansaço, né? Pode ter catarro ou não. Então, dependendo do organismo da pessoa, vai reagir de uma forma, né? Não temos ainda como dizer como esse vírus age exatamente, né? Todo dia essa coisa nova, estudos novos, então a gente está aprendendo no meio da pandemia. Os casos mais graves pode evoluir para uma pneumologia, né, pneumonia, uma síndrome respiratória, toda hora vocês ouvem isso no jornal, insuficiência renal, falência múltipla dos órgãos, ou seja, os órgãos podem ir parando, né, ele pode causar a paralisação de alguns órgãos, não para de funcionar, e isso pode levar à morte do paciente, né? Então, aquele paciente que tem qualquer outro tipo de síndrome, né, tipo um problema cardíaco, uma asma, né, um diabético, então, uma insuficiência renal. Então, ele fica mais susceptível a esse tipo de doença, né? Isso é o que sabemos até agora. Mas a gente tem vários casos relatados de pessoas que, infelizmente, não tinham nenhum tipo de síndrome e levou a óbito. Então, como é uma coisa que está muito em evidência, que a gente está aprendendo com o decorrer, a gente vai ter que levar muito a sério e seguir as normas de biossegurança o mais à risca possível. Agora, aquela coisa que eu era chata da biossegurança, agora a gente tem que ser mais chato ainda, tá? E no nosso dia a dia mesmo, não é só dentro da clínica odontológica, né? O dentista e as TSBs, as auxiliares, elas são muito bem preparadas com questão da biossegurança. Nós estamos muito bem preparados, né? Porque a gente já está acostumado a fazer alguns protocolos dentro da clínica, né, de esterilização, de limpeza, né, de ter as barreiras de proteção, fazer a higienização das cadeiras, a paramentação. A única coisa que agora a gente vai ter que redobrar, né, por ser um vírus muito potente e pode se pegar no ar, ele fica no ar após o atendimento até 15, 20 minutos. Então, a gente tem que pensar nesse espaçamento de atendimento, para não ter um atendimento em cima do outro, né? E redobrar a biossegurança, tá? Então, as principais vias de transmissão direta seria espirro, gotícula de saliva, alguma secreção corpórea, né? Qualquer tipo de secreção, por contato, né? Então, pela mucosa nasal, oral, ocular, após tocar as mãos, que muitas vezes a pessoa vai espirrar, leva a mão no nariz e depois cumprimenta a outra pessoa, acaba transmitindo, né? Então, ou
espirrou e estava próximo de uma mesa, né, ou de um balcão, e aí a outra pessoa chega, encosta a mão naquele balcão e encosta nos olhos, pode estar sendo contaminada. Então, por essa facilidade de contaminação que a gente vê essa propagação tão grande, tão rápida, né, da doença. Por isso que neste momento temos que lavar as mãos o tempo todo, tá? E evitar ao máximo esse negócio de coçar o olho, colocar a mão na boca, né? Fezes e aerosóis, que é o que mais pega na odontologia, porque infelizmente o tratamento odontológico, quase todos, promovem uma grande quantidade de aerosol, né? Lembrando, lembra o que é aerosol? Lembra da caneta de alta rotação lá? Quando bate no dente, né? Joga a aguinha lá, aí aquela aguinha vai entrar em contato com a saliva do paciente e junto com a saliva vai formar aquela nuvem, né? De gotículas, e essas é o aerosol. Então, junto, se o paciente estiver contaminado, vai se espalhar vírus pela sala toda. Então, por isso que a gente tem que tomar um grande cuidado neste momento, né? O aerosol dentro do consultório odontológico é a maior preocupação. Então, a gente tem um risco maior de contaminação, né? Eu coloquei alguns trabalhos, muitas vezes não ficou muito bem nítidos para vocês lerem, mas é importante só para ressaltar, né? Aqui está um trabalho que fala sobre a transmissão, né, do coronavírus, né, entre consultórios odontológicos, né? Então, devido a gente estar muito próximo, face a face com o paciente, né? Então, a gente conversa muito próximo, a gente atende com o paciente muito próximo da boca, do rosto do paciente. Isso aumenta, né, a chance de contaminação. A gente está muito exposto à saliva, a sangue e a outros fluidos corporais, né? Esses instrumentais nossos, instrumentais cortantes, né, estão o tempo todo contaminados por saliva, um espelhinho que você colocou dentro da boca do paciente, uma cureta, uma espátula de resina, que foi. Então, fora os instrumentos que provocam aerosóis, né? Que é a caneta de alta rotação, o ultrassom para fazer raspagem, o jato de bicarbonato, a nossa própria seringa tríplice, quando acionada o ar e a água junto, né? Vai provocar uma quantidade de aerosol dentro da sala muito maior, né? Então, por isso que os trabalhadores da área odontológica, a gente está muito mais susceptíveis à contaminação. Por isso, a grande preocupação, né, com a biossegurança neste momento dentro dos consultórios odontológicos. Né? Aqui é outro artigo, né, que fala exatamente da biologia, né, de quanto tempo esse vírus vai permanecer, né, em cima das bancadas, né, no ar. Então, já tem que coloca o vírus fica no ar em torno de 3 horas, certo? Já tem um outro novo estudo, né, que mostra que após 15 minutos de atendimento, o vírus já se sentou em cima tipo, que está no ar, né, já se sentou em cima da cadeira, de mesas, bancadas, né. Então, para evitar essa contaminação cruzada de paciente para paciente, paciente com a equipe odontológica, a gente tem que tomar algumas atitudes preventivas, né? A gente já sabe, né? Tem um estudo mais recente que esse, que depois eu vou mandar para vocês, que 20 minutos, né, após o atendimento, essas gotículas, né, essas bactérias, esse vírus que está no ar, ele já se sentou em cima das bancadas, a gente deve, tipo, acabou o atendimento, né? Aguardar esses 15 minutos, enquanto isso, tira da sala instrumental, infectado, leva para esterilização, para o expurgo, vai lavando, esperou esses 15 minutos, aí sim, vamos fazer a desinfecção da cadeira, tá? E aí, na hora dessa desinfecção da cadeira, aí a gente vai conversar sobre depois alguns produtos que devem ser utilizados mais para frente, né? O mais simples e fácil e barato é o hipoclorito. O hipoclorito, ele realmente tem uma solução que vai fazer eficácia. Existe no mercado outros, que depois a gente vai conversar mais para frente, com eficácia também, né? Mas a gente vai fazer toda a desinfecção da cadeira, de tudo isso, após 15 minutos do atendimento determinado. Não adianta você limpar sabendo que esse ar fica permanecendo, esse aerosol, né? Fica permanecendo no ar por 15 minutos, né? Então, essas gotículas, ela tem que se assentar para a gente fazer a limpeza. Outra coisa, se tiver ar-condicionado
vamos manter. Realmente, Cuiabá é muito difícil a gente atender sem ar-condicionado. É muito calor. E fora o tipo de paramentação que a gente vai estar usando agora, né? Respirador, máscara, protetor facial, tudo isso fica muito quente realmente. Então, vamos fazer com que o ar-condicionado esteja ligado, mas sempre vamos deixar a porta aberta, se tiver uma janela aberta, para esse ar poder circular e fazer a renovação desse ar-condicionado. E nesse momento, a gente tem que limpar as gradinhas do ar-condicionado semanalmente. Não dá para fazer mais, igual a gente fazia de 6 em 6 meses, tá? Outra, né, que fala doença do coronavírus, uma abordagem preventiva para a odontologia, né? Então, aqui ele fala um pouquinho sobre a biossegurança, né? Então, a gente tem que ter um pouquinho de ética, né? Zelo, né? E treinamento. Infelizmente, nesse momento, a gente tem que se policiar e treinar cada vez mais, né? Sabemos exatamente como fazer, né? Porque conhecemos muito bem a biossegurança. Só temos que reforçar isso e o treinamento. Aqueles velhos hábitos de máscara no queixo, jamais. Agora, mais do que nunca, temos que pensar na nossa saúde. É sério, não é brincadeira. Máscara no queixo, maquiagem com máscara, não combina e nesse momento mais do que nunca, né? Brinquinho, corrente, né? Anel, agora não é o momento de se embelezar. Infelizmente, a gente tem um momento de cuidar realmente da nossa saúde, tá? Então, vamos lembrar, lembra que o batom, a maquiagem vai umedecer sua máscara e vai diminuir a eficácia dela, né? O brinquinho, o aerosol pode se acoplar e você pode estar levando depois doença para os seus entes em casa. Então, no momento, o mais correto é a gente trabalhar todo bonitinho, fechadinho, né? Seguindo toda a biossegurança. E aí vamos deixar para nos embelezar mais para frente, tá? Aqui é outro artigo, né? Que fala da dinâmica, das informações recomendadas, né? Medidas, que aumenta está aumentada nesse momento. A gente vai cuidar muito bem dessa biossegurança, gente. É igual eu falei, não tem pessoas mais capacitadas com questão de biossegurança, né, do que vocês, TSBs. Eu acho que vocês estão muito capacitadas. É só lembrar o que tem que fazer e esquecer aqueles viciozinhos, né, principalmente de máscara no queixo, de sair do atendimento com a mesma luva e querer pegar em tudo que é lugar. Agora a gente tem que se policiar mais do que nunca, tá? Então, alguns cuidados e recomendações, né? Alguns procedimentos odontológicos, né? Alguns cuidados com o paciente, né? Que no momento, eu vou falar para vocês, o correto é ele preencher um questionário, como o Conselho Federal de Odontologia está falando, a gente atender apenas aqueles pacientes de urgência e emergência, né? Limpar o consultório, fazer a desinfecção, a gente vai evitar aglomerações na recepção, então marcar os pacientes com um distanciamento um do outro para não ter aglomeração, né, na recepção. Equipe auxiliar, né, vocês têm que estar mais treinada como nunca nesse momento, nunca esquecendo a paramentação. Lembra que a gente é linha de frente, a gente não sabe quem está contaminado. A maioria das pessoas são assintomáticas, né? E muitos não fazem o teste, né? Pois não tem disponível, né? E aí, para pagar o particular, nem todo mundo faz. Então, a gente com certeza vai atender alguns pacientes, né? Que vai estar positivo. Então, temos que cuidar com biossegurança. Né? É igual eu lembro, sempre falei para vocês, a gente nunca sabe quem está HIV, então a biossegurança é para todos, né? A gente sabe quem que é o HIV positivo, que é o medo que vocês sempre tiveram, né? Então, agora a gente não sabe quem está COVID-19 positivo, né? Então, a biossegurança é para todos, como sempre, né? Não para proteção somente do paciente, mas principalmente a proteção de vocês e dos seus familiares, tá? Vamos relembrar aí a rota de transmissão. Então, o paciente infectado, ele pode estar assintomático ou sintomático, aqueles sintomas que a gente já falou, né? Então, ele pode ter espirrado, passado a mão no nariz, né? Ou espirrado e ficar no ar, né? E aí, transporta pelo ar, pode aí, sim, pegar um paciente mais suscetível, né? Ele está com o sistema imunológico baixo, vai pegar.
Ou ele pode por superfície. Se o paciente, por exemplo, espirrou, passou a mão lá na cadeira, né? Enquanto ela pegou lá na cadeira, no braço da cadeira, enquanto ele estava sendo atendido. No próximo paciente, você não passou o hipoclorito, o iodoforme nessa cadeira, né? Isoforme nessa cadeira, ou o hipoclorito, não limpou adequadamente essa cadeira, o próximo paciente pode estar se contaminando, porque pega lá naquele braço da cadeira, né, que está contaminado, leva no olho, leva na boca, pronto, né? E aí a gente sabe que essa higienização entre um paciente e outro tem que ser feita, tem que estar redobrada neste momento, tá? Então, o contato indireto com o profissional ou direto, então nesse momento a gente vai atender todo o paciente com muito, muito amor, mas infelizmente não podemos pegar na mão, não podemos abraçar, não podemos beijar, entendeu? Tchauzinho, né? Então o paciente vai chegar ao consultório, ele deve ser orientado de lavar a mão, é muito legal que esse paciente faça um bochecho com clorexidina, né? Ou o peróxido de hidrogênio a 1%, né? Fazer antes do atendimento, ou fazer a escovação, né? Pedir para esse paciente ir no banheiro e higienizar a boca, fazer a escovação antes do atendimento, né? O paciente sempre entra ao consultório de máscara e só deve retirar essa máscara a hora que ele sentar na cadeira odontológica. Assim que ele terminar o atendimento odontológico, ele deve ser colocado, orientado a colocar a máscara. Ele já levanta da cadeira com a máscara dele colocada, ok? E aí, a gente pode ter também a transmissão que é mais preocupante, né? Que é a caneta de alta rotação aqui, né? Que vai estar em contato. Bateu lá a aguinha, ou o ultrassom, ou o jato de bicarbonato, esse aerosol todo espalha-se pelo ar e aí vai contaminar não somente, né? O paciente, né? Vai contaminar também nós, né? Então, por isso que PSDs, os dentistas têm que estar muito bem protegidos nesse momento, tá? Então, esse paciente, antes de ser agendado, a gente tem que fazer uma triagem prévia, né? Um questionário por telefone. Então, é perguntar aquelas coisinhas básicas, se ele teve febre, tosse, espirro, sintomas de gripe, coriza, se ele tiver qualquer tipo de sintoma de gripe, ou fraqueza, né? Diarreia, dores musculares, alteração no paladar, no olfato, como esse vírus, ele gosta muito das vias aéreas superiores, então altera muito o paladar, o olfato, né? E se esse paciente falar que estava com qualquer tipo de sintomas, né, o CFO, Conselho Federal de Odontologia, ele entende que nós devemos postergar esse atendimento, remarcar esse paciente para mais para frente, certo? Não devemos atender nesse momento. Se o paciente não o nega, não tiver nenhum, vamos atender, né? Lembrando que é legal ter esse questionário assinado para o paciente e anexo à anamnese dele nesse momento, tá? Porque se tiver algum problema de cultura, a gente tem tudo documentado. Lembra que eu sempre falei, tudo tem que estar na ficha, o que foi feito, o que não foi feito, né? Radiografia, tudo bem arquivado. E isso é muito importante. Chegando o paciente na clínica, né? Então, a gente deve aferir a temperatura corporal, né, do paciente e acompanhante. Lembrando, neste momento, é legal informar o paciente que ele só deve ir com o acompanhante se for um procedimento cirúrgico que ele for fazer, né? Ou se for menor de idade. Ah, se é só uma restauração, abertura coronária, uma prótese que vai ser adaptada. Isto a gente não precisa que o paciente venha com acompanhante. Quanto menos gente estiver na recepção, melhor é, né? Então, no momento, acompanhante somente se realmente extremamente necessário, né? Deve monitorar a temperatura corporal da equipe de saúde todos os dias também. É legal ter um livrinho aí, anotar todo dia, quando todo mundo chegar, vai lá, pega a temperatura e coloca a data, coloca essa temperatura. É muito legal nesse momento a gente está fazendo isso, tá? A febre, ela é definida para os pacientes que apresentam a temperatura acima de 37,8. Até 37,7, né? Passando disso, já não vamos atender, tá? 37,7, 37,8, já vamos adiar esse atendimento, tá? Tudo isso tem que estar anotado na ficha do paciente, tá bom? Não adianta só aferir e não anotar, né? Por questão de segurança, né? E legalidade futuramente.
algumas condutas para o tratamento odontológico nesse momento. Então, o paciente sem suspeita de COVID, o tratamento eletivo postergar. Então, alguma coisa, é estética, não vai interferir em nada. Então, vamos deixar mais para frente, né? Paciente com suspeita de COVID, o tratamento eletivo também a gente vai postergar. Igual eu falei, se tiver qualquer tipo de sintomas, a gente vai remarcar esse paciente, tá? Mesmo ele estando, não sabendo ainda se está positivo ou não, né? Então, o mais indicado, espera 14 dias, se o paciente estiver legal, aí a gente atende, ok? O paciente com suspeita de COVID deve ser orientado a fazer isolamento domiciliar, tá? Imediatamente e procurar o serviço de saúde. Gente, muitas vezes o paciente ainda não sabe, não tem o resultado do exame, não sabe que está positivo, a gente sabe que exame está sendo difícil de fazer nesse momento. Então, assim, se ficamos esperando, essa pessoa fica circulando na cidade, no mercado, indo fazer outras coisas e acaba contaminando mais pessoas. Então, assim, pacientes, vamos orientar, né? A gente, a área da saúde, a gente tem que saber passar essas orientações. O paciente está com suspeita, mesmo assim, ele deve fazer a quarentena, né? Ficar em casa, né? Isolado. E aí alguém da família vai fazer a compra para ele, vai fazer as coisas para ele, certo? Paciente com necessidade de urgência e emergência. O tratamento odontológico deve ser realizado, né? Com precauções adicionais, é o que a gente vai conversar. Então, a gente tem que aumentar alguns cuidados, né? Com higienização da cadeira, higienização do consultório e aumentar algumas coisinhas com questão de biossegurança e EPI, tá? O que é urgência e emergência pela ADA, né? Então, a emergência seria um sangramento descontrolado, o paciente está com sangramento, uma celulite infecciosa, difusa, de tecidos moles. Então, assim, ó, tá com uma hemorragia, esse a gente vai atender. Ah, o paciente está com o rosto inchado, né? Tá com uma infecção, esse a gente vai atender, não tem como adiar, né? O paciente caiu, quebrou o dente, acho que quebrou até a maxila, né? A gente vai atender, né? Pacientes, por exemplo, os bucos que estão no hospital, paciente que caiu, fraturou mandíbula, maxila, né? Esse vai ser atendido. Isso é uma emergência, ok? Então a gente vai atender. Urgência. Urgências também, pelo Conselho Federal de Odontologia, está indicado atender. Uma pulpite reversível. O paciente está com dor de dente, ai, morrendo, não dormia à noite, não sei o quê. Isso a gente tem que atender. Pericoronarite. Tá nascendo meu siso, tá lá, tá tudo inflamado, tá infeccionado, mas eu tô com dor, já tomei remédio. Isso a gente vai atender, né? Ostite pós-operatória. Então, fez uma cirurgia e tá com alveolite, né? Temos que atender. Abscesso, infecção generalizada, qualquer tipo de infecção, né? Temos que atender. Tecido mole, infecção de tecido mole, tudo isso vai ser atendido. Trauma, caiu, avulsionou o dente, luxou, quebrou, né? Infecção de restauração temporária, né? Ninguém quer ficar também com o dente quebrado da frente, sabe lá por quanto tempo até passar essa pandemia. Então, a gente vai atender, né? Carestência, restauração que está causando dor, né? Remoção de sutura, né? Fazer ajuste de dentadura ou fazer alguma prótese, paciente quebrou prótese, sem prótese, está machucando, isso tudo tem que ser atendido, tá, gente? Também é questão de bom senso, né? De saber o que atender, o que não atender. Ajuste, preparo de dentadura, né? Substituição de preenchimentos temporários, por exemplo, o paciente está fazendo um canal, caiu, não vai deixar o dente aberto, que depois a gente sabe que daí um tempo vai sentir dor. Corte, né? De um fio de aparelho desse paciente e alguns tratamentos ortodônticos que ele não pode deixar de acontecer, né? Porque senão, não dando continuidade correta, o paciente pode atrasar todo o tratamento dele, né? Então, o mais que a gente tem que lembrar é a higienização da mão. Aí tá aquele cartazinho, tem até lá na clínica, né? Higienizar a mão é simples e salva vidas. Então, não adianta a gente passar a mão na água correndo, né? Então, lembrando vamos relembrar como a gente faz essa higienização. E agora, mais do que nunca, entrou no consultório, a gente vai higienizar a mão. Antes de colocar a luva, a gente vai higienizar a mão. A hora que a gente tirar a luva, a gente vai higienizar a mão. A gente vai tirar o capote, a gente vai tirar o protetor facial, a gente vai higienizar a mão. E assim a gente vai fazer, né? Igual eu falei, muito, muito melhor do que álcool 70 é água e sabão e uma boa lavagem de mãos, tá? Álcool 70, se você também não fizer o esfregaço, lembra que eu sempre falei para vocês, o esfregaço do álcool 70. O álcool 70 não age sozinho, então a gente tem que fazer a fricção. Então, fricciona, fricciona, fricciona. Se você só passar o álcool e fazer assim, não adiantou nada. É melhor você lavar com água e sabão, ok?
Então, aqui é o EPI que vocês já estão acostumados, né? Que a gente já conversou, que é proteção primária padrão, que é jaleco, gorro, óculos, máscara, luva, sapato fechado e meia. Gente, agora mais do que nunca, não é hora de embelezar. Sapato fechado e meia, tá? Não vai de sapato aberto, porque o aerosol vai grudar no seu dedão do pé, depois você não esfrega direito, deita na sua cama, né? Então, agora é hora de a gente pensar que é sério, né? E aquilo que eu falei, né? Agora, pelo cenário atual, os procedimentos odontológicos são os que mais geram aerosol. Então, tá bem o desenho aí, ó. O 6 metros de distância, esse aerosol, ele percorre, né? E aí, se o paciente estiver contaminado, ele pode espalhar, né, o vírus para todas as salas, né? Então, nesse momento, ó, eu vou dar uma dica. Nesse momento, aqueles bibelozinhos, aqueles enfeitinhos que a gente tem no consultório, é hora de tirar tudo. Quanto mais limpo, melhor, né? Se puder proteger, o fotopolimerizador, se for sem fio, guarda dentro da gaveta. Só tira para fora da gaveta o que realmente vai ser utilizado no momento. E depois do atendimento, passar álcool 70 em tudo, tá? Com fricção. Passar álcool 70 em tudo, né? E a gente vai tentar amenizar, diminuir o máximo que a gente puder de coisas que provocam aerosol, como a caneta de alta rotação, ultrassom, a seringa trips. Seringa trips, vamos usar? Precisa jogar o ar e a água junto? Não, joga o ar, né? Joga só água, entendeu? Jato de bicarbonato, são coisas que provocam muito aerosol, tá? E se no consultório estiver bomba a vácuo, né? Bomba de alta sucção, o momento é usar a bomba de alta sucção. Essa é a melhor forma, tá? Então, agora, obrigatório, EPI obrigatório durante esse momento de epidemia, né? Então, a gente vai usar, além do nosso jaleco normal, tá? O jaleco que a gente está acostumado, um jaleco impermeável, ou seja, um jalequinho descartável por cima do nosso jaleco, tá? E pelo amor de Deus, como sempre falei, mais do que nunca agora, na hora de levar esse jaleco para casa, por favor, coloquem dentro de uma sacolinha, amarre, né? Chegando em casa, vamos deixar esse jaleco de molho no hipoclorito por pelo menos 35 minutos. Depois lavar, ok? Então, em cima do seu jaleco, o correto é usar um jaleco descartável, né? E a gente vai usar, além da máscara cirúrgica, a máscara N95 ou a PFF2, né? Que são respiradores, tá? De preferência sem válvula, gente. E aí, como assim? Tá muito em falta, né? Na verdade, as pesquisas falam que é para usar essa máscara e descartar. Mas tá em falta, tá difícil encontrar, os valores realmente estão absurdos, né? Dos EPIs. A gente pode estar usando, em cima da máscara do respirador, da PFF2 ou da N95, uma máscara cirúrgica. Aí a gente vai descartar somente a máscara cirúrgica e vamos guardar essa máscara PFF2, né? Então, a gente tem duas formas que a gente pode estar guardando. Então, a gente pode pegar um potinho, né, de plástico, com tampa, a gente faz as furinhas, e aí você coloca, na hora de tirar a máscara, você coloca o potinho no rosto, tira o elástico e tampa o potinho. Então, quer dizer, esse potinho, essa máscara vai ficar dentro desse potinho. No outro dia vai usar a mesma máscara. A hora que você vê que ela sujou, ou se acaso tenha molhado, vai jogar fora, tá? E além do nosso óculos de proteção, tá? Agora mais que nunca, além do óculos de proteção, a gente ainda vai ter que usar esse protetor facial, né? O Face Shield que o pessoal fala, é o protetor facial, esse aqui. Vamos ter que usar o protetor facial, ok? E o gorro. É importante nesse momento. A máscara também, além de guardar dentro do potinho, se vocês não quiserem guardar, vocês podem pegar uma folha de papel, sulfite, dobrar ela no meio e fazer um buraquinho. E aí você passa o elástico dessa e coloca, ela vai ficar tipo um envelopinho e você guarda estendida, penduradinha em algum lugar, arejado, tá? Então, como minimizar a contaminação, né, da máscara N95 PF2? O uso de protetor facial, né, porque aí não vai molhar essa máscara, e aí, nesse momento, a gente pode estar usando a máscara cirúrgica por cima, né, dessa máscara, desse respirador, né, porque a gente sabe que esse respirador está por cima, né, descarta só descartável e a gente mantém esse respirador para usar por mais dias, tá? Guardar essa máscara no pote ou no envelope de papel, como eu expliquei para vocês, tá? Olha que bonitinho que a gente está ficando, né? Vestida com a máscara, o óculos, o protetor facial. O protetor facial não exime a gente de usar o óculos, tá, gente?
E aí, se tiver que atender algum paciente que a gente sabe que é positivo, né? Porque pode acontecer, o paciente está positivo, está com uma dor, está com abscesso, rosto inchado, vamos ter que atender esse paciente, porque não vai ficar com dor, né? Aguardando a pandemia passar, né, gente? Então, existe esse macacão, né? Tipo o que o pessoal está usando nas UTIs aí, né? Então, a gente vai estar usando este macacão impermeável, o sapato impermeável, né? Aqui também. E aí a mesma coisa, o óculos, o protetor facial, a máscara PFF2 ou N95, a máscara descartável por cima, tá? Como a gente falou, a gente prefere que as pessoas fiquem em casa se cuidando, né? A gente sabe que alguém vai ter que trabalhar, a gente precisa trabalhar também, mas se precisar da gente, porque a gente sabe que as pessoas vão ter dor de dente, não tem jeito, né? Vai continuar pessoas quebrando dentes, crianças vai ter dor, né? A gente está à disposição, mas tomando todas as cautelas. Eu garanto que a odontologia, a gente é um profissional que realmente está habilitado para trabalhar nesse momento com segurança, tá? Vocês TSBs, né, são muito bem treinados com questão da biossegurança. A gente sempre, os consultórios sempre prevaleceram essa questão de biossegurança. Então, agora a gente só tem que aumentar um pouquinho mais o cuidado. Mas, no mais, a gente está preparado para passar por esse momento com tranquilidade, tá? A sequência da paramentação e desparamentação. Gente, eu não sei se vocês têm assistido o jornal, a maioria, tipo de médico, enfermeiro, né, que vem se contaminando, já foi constatado que é realmente na hora que ele está se desparamentando. Ele coloca toda a paramentação correta, tudo correto. Agora, acho que no final do atendimento já está tão cansado, né, de ficar horas ali. Eu não sei se vocês já estão usando a máscara respirador, o PFF2 ou N95, você fica toda marcada assim, então eu fico assim, a manhã inteira com aquilo lá, a hora que eu tiro, isso aqui tá todo marcado, né? Então é um pouco, até para acostumar a questão da respiração, né? E o protetor facial na cabeça, apertando a cabeça, mas é necessário. E aí muitas vezes a gente está cansado já e vai desparamentar de qualquer forma, e aí é a hora que corre o maior risco da gente se contaminar. Então, vamos tomar cuidado, tá? Lembra sempre, já foi questão de prova várias vezes, a sequência correta de colocar a paramentação e a sequência correta de tirar a paramentação, tá? Então, nesse momento, vocês têm que lembrar muito bem isso, fazer essa sequência bem corretinha, tá? E não quero, pelo amor de Deus, não quero ver ninguém com máscara no queixo, né? No olho, na cabeça, pelo amor de Deus, né? Somos da área de saúde, a gente já estudou várias vezes isso, né? Então, vamos nos cuidar, tá? Então, aqui tem, primeiro, de avental, capote, a máscara de proteção, o óculos, o gorro, protetor facial, luva, né? Desparamentação. Primeiro, tira a luva, o avental, o gorro, né? O óculos, protetor facial, a máscara protetora respiratória. Então, aqui tem um fio, tá como é embaçadinho, mas a gente vai conversar bem. Então, a primeira coisa, a gente vai retirar a luva, né? Tira aquele avental. Quando eu falo tira o avental, não é o jaleco nosso, é aquele avental descartável que a gente está usando no momento, né? Por cima do nosso jaleco. Então, a gente vai tirar aquele jaleco descartável, né? E vamos lavar as mãos, tá? Porque tirou a luva, o jaleco é onde pegou mais espirrou. Lembra quando vocês iam fazer a primeira profilaxia de vocês? Ficava cheio de pasta profilática até no pescoço? Então, você imagina a quantidade de aerosol, né? E já pensou de vírus que se a pessoa estiver contaminada que vai estar ali. Então, a primeira coisa, tira a luva, tira o jaleco descartável e vamos lá fazer a higienização de mão. Lava a mão bonitinho. Lavou a mão? Aí sim a gente vai tirar, né? O gorro, retirar o óculos de proteção, protetor facial, né? Eu aconselho que vocês peguem um pote, né? Já deixem água com detergente enzimático dentro da sala, né? Que tem a tampa. Aí, na hora que você já tira o jogo, lavou a mão, abre esse pote, aí tira o protetor facial, já coloca de molho nesse detergente enzimático, tira o óculos, já coloca de molho nesse detergente enzimático, tá? Aí, tira o gorro, aí lava a mão, lava a mão, lava a mão, entendeu? Aí você vai ficar só, porque eu tô falando da máscara, que você vai tirar só a máscara, aquela descartável que a gente vai jogar fora. Você vai continuar com o respirador. Aí você lava a mão de novo, aí sim você vai pegar o potinho para tirar a sua máscara, seu respirador para guardar ele. Ou tirar ela e colocar dentro do papel para ficar guardada, armazenada. E depois disso, lave a mão novamente, ok? Então, tá vendo que agora, mais do que nunca, essa lavagem de mão é necessária, né? Então, todo momento a gente tem que lavar a mão, tá?
alguns procedimentos que diminuem esse risco de aerosol dentro e essa transmissão dentro do consultório odontológico. Então, no momento, se o dentista, o máximo que puder usar o isolamento absoluto, melhor é, porque vai vedar vias aéreas, né, do paciente. Então, a gente só tem dente que a gente está trabalhando em questão para o lado de fora. Então, tem menos saliva, né? Então, todos os procedimentos que puderem estar usando o isolamento absoluto nesse momento, é ótimo, diminui muito a questão do aerosol, né? Minimizar o uso de ultrassom, então se puder fazer raspagem manual, melhor, né? O jato de bicarbonato também, a seringa tríplice, não é que vamos deixar de usar, mas evitar apertar o ar e a água junto, né? Joga o arzinho para secar separado, joga a água, né? Usar a caneta de rotação o menos tempo possível, né? Manter o ambiente ventilado, igual eu falei, a gente sabe que Cuiabá, infelizmente, não tem como você trabalhar sem ar-condicionado, com toda essa paramentação. Mas se tiver uma janela, vamos deixar aberta para esse ar circular dentro do consultório odontológico, deixar a porta aberta, né? Para ter essa renovação desse ar dentro da sala clínica, tá? Usar sugador de alta potência, bomba vácuo. Todo mundo quase tem bomba vácuo, gente. Usar bomba vácuo o tempo todo, tá? Nesse momento é de suma importância. E diminuir muito o uso, ou quase abolir o uso da cuspideira, tá, gente? Esse negócio do paciente ficar cuspindo, se você está usando uma boa bomba vácuo, é melhor você sugar ele muito bem, né? Do que estar usando a cuspideira, porque ele gospe ali, o risco de você se contaminar é muito maior, entendeu? Então, usa, suga bem o paciente, pede para ele aguentar um pouquinho, suga bonitinho, evitar o uso da cuspideira, tá? Falar com o paciente. No meu consultório, eu cheguei ao ponto de colocar um Colopac isolando a cuspideira. Não pode cuspir mais, tá? Nesse momento, a gente não está deixando o paciente cuspir. Vamos sugar, né? E é aquilo que eu falei, não é que vai aumentar, mas diminui a salivação do paciente e ajuda muito, né? A vulnerização, a proliferação desse micro-organismo. Então, o paciente chegou no consultório, antes do atendimento, fazer o bochecho com a clorexidina, né? Isso você pode dar para o paciente antes de ele entrar até na sala clínica. Se tiver um banheiro, né, na clínica, se o paciente for com consultório pequeno, é legal assim, o paciente chegou, já pede para ele ir no banheiro, lavar a mão, né? E aí já dá para ele fazer o bochecho lá no banheiro mesmo. Faz o bochecho, né, com clorexidina ou o peróxido de hidrogênio a 1%, tá? Também serve, né? Vai fazer funcionar, ajuda bastante no momento, né? Então, a desinfecção do ambiente clínico, depois eu acho que semana que vem a gente vai falar certinho, tipo de produto, como que a gente vai fazer essa limpeza, tá? Mas no momento a gente tem que ter bem ciência que a gente tem que manter esse lugar limpo, arejado, né? Sem objetos nas bancadas. Então, tudo que a gente deixar exposto em cima das bancadas, vamos guardar se puder. Se não puder guardar, muitas vezes você tem motor, né? Que não dá para tirar dali. Então, vamos pegar um lençol de TNT e colocar por cima, né, na hora do atendimento, pelo menos vai proteger, você não tem que ficar toda hora passando, desinfectando, né? Fazer a proteção das cadeiras, né, e dos equipamentos, mas lembrando, gente, como eu sempre falei, Rolopac é muito bom usar, mas tem que ser removido a cada paciente. Se não for para remover a cada paciente, a melhor opção é que vocês façam a desinfecção da cadeira a cada paciente, do que deixar aquele Rolopac lá, tá? As espécies que sobrevivem não são mais fortes, nem mais inteligentes, mas sim aquelas que adaptam melhor as mudanças. Então, a gente está vivendo exatamente um período de mudança, né? A gente tem que se adaptar a essas mudanças todas, né? Eu espero que todos fiquem bem. Eu vou mandar as atividades no caderno de... Vou mandar primeiro um no caderno de complementação, né? Para vocês darem uma lida, né? Esse material vai amanhã. E aí, depois, eu vou mandar atividades para vocês fazerem, né? Baseado no que a gente conversou hoje e no material que eu vou mandar, né? Complementar. Eu sempre vou mandar uma aula, um material complementar para ajudar a fixação do atendimento. Qualquer dúvida, pode me mandar o WhatsApp. Eu sempre estou aqui para resolver as dúvidas e ajudar vocês, ok? Muito obrigada por enquanto. Até a próxima aula.